Ei, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Mais um domingo nós estamos aqui para aprender a lição da Escola Bíblica Dominical. Como foi a semana de vocês? A minha foi de muito trabalho, mas também foi uma semana na presença do Senhor, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem. E para começar a nossa lição de hoje, vamos fechar os nossos olhos para falar com Deus? Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais esse domingo. Estamos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra. Nos abençoa, abre os nossos corações e fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a tia Cris vai falar da lição de número 8 e, na sequência, a lição de número 9. São duas lições bem pequenas, mas que muito bom, muita coisa boa a gente vai tirar dessas lições para nós. E a lição de número 8, o título é assim: Moisés viu a terra. Por que será que está escrito que Moisés viu a terra, hein? Então, vocês se lembram de Arão? Arão era o irmão de Moisés. E eles estavam juntos na tarefa. Arão ajudava Moisés na tarefa de conduzir o povo pelo deserto. E Arão, ele estava presente no dia que Deus mandou Moisés falar com a rocha. E Moisés fez o quê? Vocês lembram? Isso mesmo. Moisés feriu a rocha. E isso entristeceu a Deus. Lembra disso que nós contamos nas histórias passadas? Então, agora, Deus falou para que Moisés, Arão e o seu filho Eleazar fossem ao monte chamado Or. E lá, Deus ordenou que Moisés tirasse as roupas especiais que era de Arão, que fazia dele um sacerdote, e passasse para seu filho Eleazar. E assim, toda a autoridade que tinha em Arão passaria para o seu filho. E agora o seu filho passaria a ser o sacerdote. Isso mesmo. E Arão, sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Morreu lá naquele monte. E o povo, com certeza, quando soube, ficaram muito tristes. Porque eles também amavam Arão. Mas, sabe o que acontece, crianças? Quando morrer alguém, é normal a gente ficar triste, igual o povo lá ficou triste com a morte de Arão. Mas quando morre um servo de Deus, sabe o que a Bíblia fala? Que eles têm a vida eterna. Nós que somos servos de Deus, que amamos a Deus, que vivemos para Deus, que falamos de Deus, que queremos saber mais de Deus, quando nós morrermos, nós vamos saber para onde? Para o céu. Então, quando um justo morre, igual Arão que morreu, quando o justo morre, ele está tendo uma vida eterna. A morte é só desse corpo, mas a vida que ele tem com Cristo é para sempre. Glória a Deus. Então, agora Arão morreu. E Moisés, e agora o filho dele virou, o sacerdote no lugar. E quando Moisés, ele continuou com o povo a viagem e eles estavam perto da Terra Prometida. Alguém lembra o nome da Terra Prometida? Canaã. Você sabia que Canaã, eles podiam ter chegado lá bem rapidinho? Mas Deus permitiu que o povo ficasse andando em círculo. Sabe para quê? Para aprender a confiar em Deus. Às vezes, o caminho que a gente tem que chegar é até rapidinho, mas Deus permite a gente ficar dando, volta pra gente entender que o melhor caminho é confiar em Deus. E agora, Arão tinha morrido, Moisés continuava liderando o povo, Moisés também não poderia entrar na Terra Prometida. Imagine. E Deus falou com Moisés para ele subir também no monte. O que será que aconteceu? Moisés subiu no monte, chamado Nebo. E lá
E lá nesse monte, Deus permitiu Moisés ver lá de cima do monte a terra prometida. Mas por que será que Moisés não poderia entrar na terra prometida? Por causa da desobediência. Então, eu queria falar para vocês, crianças, que toda desobediência traz uma consequência. E Moisés teve uma consequência. Deus permitiu ele ver a terra prometida. Poxa, Moisés caminhou 40 anos com o povo no deserto, mas ele não pôde entrar. Não pôde entrar. Mas Deus foi tão bom com Moisés que ainda permitiu ele ver tudo que Deus tinha prometido lá de cima do monte. E então, Moisés, antes de subir nesse monte, porque ele sabia que lá ele ia morrer, ele pediu a Deus que desse para aquele povo um novo líder. Sabe por quê? Porque Moisés amava aquele povo. Moisés tinha passado muita aventura com aquele povo. E agora Moisés ia morrer e aquele povo ia ficar sozinho? Então, o próprio Deus escolheu Josué, ouviu a oração de Moisés e escolheu Josué para liderar o povo, já que Moisés iria morrer. E Moisés já tinha 120 anos. Moisés tinha 120 anos e ele subiu, mas ele ficou muito feliz de ter visto a terra prometida, mesmo que ele não tenha conseguido entrar, ele ficou muito feliz, porque Deus abençoou Moisés, deixando ele ver a terra. Não é verdade, criança? Porque Deus é maravilhoso. E Moisés era um servo dedicado a Deus. Ele amava o Senhor. Imagine todo aquele tempo no deserto, com aquele conduzindo o povo. Então, e agora ele subiu no monte. E com 120 anos, ele morreu. E sabe o que é interessante? Sabe quem enterrou Moisés? Quem fez o enterro de Moisés? O próprio Deus. O próprio Deus fez o enterro de Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés, ele era fiel a Deus. E você, criança, você está disposto a ser fiel a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, a obedecer a Deus? Lembra que eu falei que Moisés orou a Deus pedindo um líder? Quem foi que escolheu o líder? O próprio Deus. Deus escolheu Josué para ser o novo líder de Israel. Então, como eu falei, eu vou ler aqui para vocês. Lembra que eu falei que Moisés orou pedindo a Deus que enviasse um líder? Eu acabei de falar que Deus que escolheu Josué. Olha o que está escrito na Bíblia, no livro de Números, no capítulo 27, versículo 18 a 20. Ó. O que Deus falou com Moisés antes dele morrer? Chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Olha que maravilha! Josué era uma pessoa de confiança. Ele já havia ajudado Moisés em muitos momentos. E agora? Já tínhamos um novo líder. E a lição de número 9 é isso. Josué, o novo líder. E Josué, que era o novo líder, imagine como que foi difícil para ele, o medo que ele tinha do povo não gostar dele. Porque Moisés era muito bom líder. Moisés era um homem que tinha coragem para falar, vamos levantar acampamento, vamos. E eles seguiam Moisés. E agora, será que eles iriam obedecer? Será que eles iriam obedecer também agora a Josué? Sendo que Josué foi escolhido por Deus para substituir Moisés após a sua morte? Então, olha o que está escrito aqui. Quer ver? Josué, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler aqui na Bíblia o que está escrito. Olha o que Deus falou. Deus falou com Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Que promessa linda que Deus fez a Josué. Deus prometeu que estaria com Josué. Glórias a Deus.
E isso é maravilhoso, crianças. Quando nós obedecemos a Deus, ouvimos o que Ele tem para nós, e tem uma promessa de bênção para as nossas vidas, de estar conosco. Você sabia que a Bíblia fala que Ele estará conosco, estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Então, Jesus vai estar conosco até o arrebatamento da igreja, quando Ele vai levar a gente para morar com Ele lá no céu. E aqui está escrito que Josué, logo que ele assumiu o comando no lugar de Moisés, ele convocou os israelitas a fazer os preparativos para atravessar agora o rio Jordão, que ficava na divisa da terra de Canaã. Era um rio muito grande e muito importante. Olha só, vou ler a conclusão para vocês. Josué teria uma tarefa muito difícil pela frente. Apesar de o povo ter prometido que iria obedecer-lhe, Josué tinha que confiar nas promessas de Deus, porque Deus é o único que nunca falha. Viu? E qual era a promessa? Que Deus estaria com ele, né? Então, você tem costume de ler a Bíblia, crianças? Porque é muito importante nós lermos a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, é lá que nós ouvimos Deus falar conosco. Sabia? As histórias da Bíblia sempre falam conosco. E uma das coisas que Josué fez aqui foi obedecer a Deus. Mesmo que ele estava com medo de o povo não aceitar ele, de o povo não obedecer, ele preferiu ouvir o que Deus tinha para ele, que eram as promessas que Deus fez para ele, que estaria com ele. E assim ele foi. O resto é uma outra história que nós vamos aprender domingo que vem, tá bom? Façam as atividades, mandem as fotos e fiquem com Deus. Deus abençoe cada criança. Senhor, muito obrigado por cada criança que assistiu essa aula. Derrama sobre cada um chuvas de bênção. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço para sempre. Amém. Beijo, crianças. Fiquem com Deus.